os ataques em Gaza são autodefesa em forma de crimes de guerra. É um desdobramento mais do que tudo. Né? Porque, considerando aqui a especialidade do direito internacional, que é de onde eu me propus observar hoje, a resposta de Israel aos traumáticos ataques gravíssimos de 7 de outubro foram muito além do que se podia imaginar. Então, aqui, nós estamos falando de uma situação deliberada de resposta que viola muitos princípios universais e que foram reunidos no TPI, no Estatuto de Roma, mas que já vinham de muito tempo, que é a questão humanitária. A questão humanitária não nasceu na Segunda Guerra Mundial, inclusive o direito internacional humanitário tem data, local e até autor na sua formulação inicial, que são as batalhas de Solferino, lá atrás, né, em 1846, etc. Então, esses crimes cometidos, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, crimes de guerra, deliberados e especiais, tanto no sentido da violação dos estatutos, eu vou usar a palavra aqui, imperativos humanitários, pela forma da resposta, pelos meios e métodos de combate, né, de contra-ataque como resposta, né, e com contornos étnicos, midiáticos aqui, palestinos, árabes terroristas, né, tentando fazer uma pasta de uma única coisa disso aí, né. Também o cercamento da população civil, o emparedamento da população civil para atingir membros do Hamas, mas com a promessa de que eles serão exterminados e atacando indiscriminadamente, em território com hiperconcentração populacional, aterrorizando, né, pessoas que estão ainda em permanente medo de assassinato, outro crime que atinge aí a dimensão psicológica, né, e que estão previstos nos estatutos internacionais. Né, essas declarações de evacuação, você lembra que terrível, né? Sobe para o norte, vai para o sul, e visa todo o Estado palestino sem distinção entre civis e combatentes, sem distinção ou referência a gênero e idade, muito menos a condição de deslocamento das pessoas, sem considerar crianças, né? Em permanente, portanto, estado de fuga, em deslocamento coercitivo sob ameaça de perseguição, crimes. Isso eu estou mencionando, não é à toa, estou falando com base na legislação. Sem falar nos homicídios intencionais, nas execuções e ataques deliberadamente indiscriminados, resultantes de homicídios não intencionais. Então, a morte, essa é uma das mais dramáticas nesse conflito ou nessa situação atual, nessa guerra, as mortes por falta de condição de existência, privação das condições de existência ou de sobrevivência, água, alimentação, medicamentos e também os bens protegidos. Aqui estamos falando de templos e escolas, mas principalmente dos hospitais, e vocês lembram, eu até escrevi um artigo sobre o estigma de Israel, que vai ser Al-Shifa, que foi assim, o limite, a gente achava que aquilo aí seria o topo da inumanidade, né? E armas químicas, veja, tanto o fósforo branco, que foi detectado por organizações internacionais, como uma bomba terrível, a gente também não sabe muito, mas fica imaginando que seja, que as das bombas Guinso, que são estilhaços cortantes, que também são indiscriminados. Então, hoje, o que nós temos em Gaza, e no dia de hoje, Breno, um pouco antes de entrar, eu estava acompanhando o noticiário internacional, que é só o que a gente faz na vida agora, por conta disso, uma centena de pessoas mortas na retomada da ofensiva, uma centena. E aí, talvez, a gente possa dizer que... o dia ainda não acabou. O dia é 6 horas a mais que a gente aqui no Brasil. Então, estamos falando de talvez, Breno, dos mais horríveis, horrendos, aterradores, a gente nem adjetivos estão muito gastos, né? Crimes de guerra deliberados cometidos desde a Segunda Guerra Mundial. Não em número de pessoas, porque nós temos aí situações africanas atualmente, são terríveis, mas no acúmulo de uma consciência humanitária que nós deveríamos ter, aqui falando como, né, ele é integrante da comunidade humana do planeta, né, e que viu o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e principalmente com esses aspectos ligados à instituição de um Estado judeu, um Estado israelense, o Estado de Israel, com as características de apoio da comunidade internacional. Então, é inimaginável e é inigualável e deixa um importante alerta para toda a humanidade, né? Então, isso é algo que a gente tem que considerar especial, o que está acontecendo. Carol, o presidente Lula, em termos legais, erra ou acerta quando afirma que Israel comete terrorismo de Estado?
Mas eu volto à resposta. Eu acho que aí não, o presidente Lula não é uma pessoa como eu ou você, com um nível de liberdade teórica que pode expor ou quer expor, ou não sei se ele pensa assim ou não pensa. Ele é um chefe de Estado, né, Breno? Então, aqui as relações Ele usou internacionais. essa expressão, né? De que Israel estava No cometendo. início ele usou, foram atos de terror, mas eu uso essa expressão, eu escrevi atos de terror. Eu acho que a gente tem que tentar, eu não acho que essa seja uma questão, reconhecer que Hamas, ou que eventualmente em uma situação de resistência Eu não armada. estou falando do Hamas, o presidente Lula aplicou terrorismo de Estado sobre Israel. A frase dele Terror, foi sim, que ele o aplicou. Hamas havia cometido atos de terror, mas que ele também condenava o terrorismo de Estado praticado por Israel. Essa foi a frase dele. Entendi, Essa desculpe. expressão terrorismo de Estado, ela tem cobertura legal? Tem cobertura legal. Tem cobertura legal. E aí eu vou dizer que, por conta disso tudo que eu disse, e cada um faz o que pode, né? Então, assim, o próprio secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, e a gente tem que valorizar, porque secretário-geral da ONU nem sempre diz o que pensa em situações extremas que envolvem potências desse quilate, né? Como Estados Unidos e Israel, nesse sentido de dupla, né, dinâmica, nesse sentido. Nem sempre o secretário-geral faz isso. Então, a última frase dele que me marcou, recente, que ele diz assim, trata-se de uma catástrofe monumental que ocorre sob os olhos do mundo e da qual não devemos desviar o olhar. Então, ele continua insistindo nessa questão da catástrofe, e ele fundamenta completamente nas normas construídas da comunidade internacional. O que nós fizemos como advogados e ONGs, não fui eu que tive nenhum tipo infelizmente, de relevância nisso no sentido da ideia, foi um advogado francês, o Gilles Devers, que propôs uma ação, e da qual fazemos parte aí 5, 6 brasileiros, que tivemos a oportunidade de assinar a petição, e outros tantos, acusando ou pedindo uma investigação imparcial por parte do Tribunal Penal Internacional com base no crime de genocídio, tá? No crime de genocídio, que tem como definição pelo TPI atos doravante cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, e aí é considerado um dolosus especiais do direito internacional, porque tem como alvo um grupo, particularmente por razões de nacionalidade ou origem étnica, né? E aqui usando muito como doutrina o pensamento de um advogado polonês de origem judaica, que emigrou para os Estados Unidos em 1941, que tem o nome de Rafael Lemkin. E o Rafael Lemkin ficou conhecido como aquele que definiu a palavra genocídio como um híbrido entre genos, né, e do grego, e cidium, que é a matança, etc. Então, ele definiu isso, tem um vídeo dele falando como é que ele define, estudando o genocídio armênio, tá? Então, nós entramos com uma ação com a pretensão de que se faça uma investigação independente, certo? E a própria Assembleia da ONU Geral já proíbe o tipo genocídio desde 46, antes do Tribunal Penal Internacional, né? E essa característica, né, que os integrantes do Hamas, nesse sentido, estão dissolvidos na população civil. Torna-se impossível a distinção. Então, a partir da impossibilidade, aquilo que deveria ser uma inibição, o comando de ordem de ataque, de bombardeio, assume conscientemente a intenção de bombardeios massivos e indiscriminados. Então, tecnicamente, embora não exista um número de pessoas para estabelecer o que é genocídio, nós temos aí números, aquilo que eu já mencionei, danos corporais, mentais e tal, e principalmente a questão de essa situação do deslocamento coercitivo forçado, que é totalmente tipificado no direito internacional como crime de guerra, né? Mais de 60% das casas gazauís, palestinas, foram destruídas, Breno. O que vão fazer essas pessoas, né? Então, por um lado, tem esse aspecto da responsabilização, tá? Vamos dizer assim, eu não sou uma professora de direito internacional muito tradicional, dogmática, mas tem esse lado importante, quer dizer, se constitui a configuração de que o que aconteceu na resposta é criminoso, especialmente criminoso, por essas características que eu mencionei, algumas delas, e que já estão sendo... a nossa denúncia só foi uma, eu já nem sei dizer quantas denúncias contra Israel tem por crime de genocídio, e por
eu não sei, terrorismo de Estado, porque se nem terrorismo está definido, aí ficar entrando nesse cabo de guerra que acaba entrando mais na guerra midiática mesmo. Ao contrário do genocídio, que tem uma definição legal. Temos o TPI, para que a gente precisa de uma palavra especial para ficar brigando com um falso problema? Acho que já temos suficiente legislação para fazer uma apuração de responsabilização séria, né? E a comunidade internacional precisa fazer esse enfrentamento, porque finalmente o exemplo que Israel dá é muito tentador. A possibilidade de desrespeitar tudo e todos e qualquer regra, etc. Essa mesma comunidade que em 47 decidiu pela transferência da parte britânica, pela destinação de um Estado israelense e outro palestino, essa mesma comunidade agora deveria valer para as relações desse mesmo Estado com o restante da comunidade. Então, é uma mensagem muito ruim que Israel passa, e acho que está padecendo dessa sua postura, para que, de certa forma, os Estados Unidos não se posicionam tão francamente. Pode ser que nos bastidores a gente não sabe, mas francamente, não sabemos, mas publicamente Biden recuou, não sei que tanto isso vale para as eleições americanas, mas na França, que eu acompanho muito o noticiário francês, e aqueles programas de debate que um fala sobre o outro, aquela confusão, recuaram, não estão mais fazendo a distinção entre semitismo e não estão mais nessa confusão proposital até certo ponto entre antissemitismo e anti-sionismo, que virou uma questão de debate teórico televisionada, etc. Pararam um pouco com isso, talvez tenham feito algum tipo de cálculo, se vê que sumiu da maioria dos debates que pelo menos eu acompanhava, que estava muito presente, de repente tem um giro de edição ali, não estão falando mais. Então, não sei, Breno, o direito, eu não sei se eu posso falar um pouquinho disso, se eu posso emendar com a minha... Deixa eu só, vamos assim, eu queria explorar alguns aspectos para a nossa audiência poder acompanhar, digamos, esse processo. É correto afirmar, como fazem as lideranças palestinas, que a ocupação de seus territórios caracteriza uma situação colonial proibida pelas resoluções das Nações Unidas? Aí sim, aí vamos conversar. Primeiro o seguinte, um pouquinho antes de falar disso, ocupação dos territórios já exigiria por parte do direito internacional um grau de responsabilização. Se você ocupa um território, você é responsável por ele. É muito simples entender isso. E é por isso também que muitas das petições para solicitação de investigação independente ou coisa parecida, ou mesmo de denúncia de que aquele conjunto possivelmente configura crime de guerra, genocídio, lesa humanidade ou qualquer coisa, está baseada também no fato de que aqueles territórios todos, e aí você tem os números, eu vi outro dia um programa seu, da quantidade de assentamentos de ocupação que não permite a continuidade do território palestino. Então, até que ponto, se a gente for discutir só a questão da ocupação, até que ponto não gera uma responsabilidade jurídica pelo fato da ocupação? Porque, claro que Israel não ratificou o TPI, não ratificou o Estatuto de Roma e, portanto, não se submete à jurisdição de um tribunal de guerra como esse, um tribunal... então, o que nós temos aí? Né? Então, tem esse lado, mas por outro lado é verdade, a ocupação gera responsabilidade, não querer ocupar e só ficar com o lado bom da coisa, né? Ficar com o lado também da responsabilidade e dos ônus. Você sabe que é importante, porque eu considero que atualmente o que acontece em Gaza, desde entrando nas questões de ocupação e resistência, é uma consequência, primeiro, das relações de poder e interesses que são resultantes dos acontecimentos da Segunda Guerra e que conjunturalmente produziram, via comunidade internacional, essa solução dos chamados dois estados que, alcançada por meio de uma resolução, uma espécie de delírio hipotético teórico, né, ignora completamente, né, ou desconhece que a vontade da população de Gaza e a vontade manifesta dos países árabes, né, de ceder uma imensa, quase metade do seu território por uma determinação da comunidade internacional. Então aí começa um problema muito grave. A comunidade internacional deveria responder, evidentemente, àqueles crimes odiosos que a humanidade conheceu. Então, aqui ninguém nega a comoção daquele momento, porque, imagina, era a soltura dos refugiados e sobreviventes da Shoah ou dos campos de concentração na Europa, repudiados, e por 2 anos pós-Segunda Guerra Mundial, a situação
dos campos de refugiados mesmo, que foram constituídos pelos sobreviventes, que não tinham parentes, que não tinham futuro, que não tinham nada, e que foram migrando para a terra das pessoas. Havia aí toda uma comunicação para que eles viessem a Israel, e uma vez determinado o território, isso era logicamente e faticamente mais fácil, né? Então, a comunidade internacional precisava dar uma resposta contundente, né? Mas a solução da partição trouxe um problema. Então, aqui falando, nós sabemos, aí o problema até hoje, né? Se arrasta até hoje. Não exige muito a gente reconhecer que essa resolução, a 181 da ONU, que fez essa partição, e que estabeleceu um regime econômico especial para Jerusalém, praticamente nada restou, né? Naquele momento, nós estamos falando ali de 47 a 50, não me lembro agora a divisão da resolução 181, mas o que temos hoje é um processo cumulativo, né, de ocupação ininterrupta, né, e também o contraponto disso é a resistência palestina ininterrupta a essa estratégia de ocupação, com marcados episódios também de violência nessa resistência. Deixa eu fazer uma pergunta, eu vou anexar aqui 2 perguntas de espectadores nossos. Usa outra palavra, vai, tá. Que contribuíram com o Superchat. A minha pergunta, e eu vou ler em seguida a pergunta dos espectadores, é a seguinte: frente a uma situação de domínio colonial, como aqui existe, os povos colonizados teriam o direito à rebelião, à insurgência e à luta armada? As perguntas que eu quero também acrescentar. A do Clóvis Rodrigues, ele contribuiu com Superchat, agradeço ao Clóvis. Eu não consigo entender juristas ainda igualarem as ações do Hamas e do Estado de Israel. Como pode ser declarado terrorismo o colonizado reagir mesmo que armado? E o Brave Little Squirrel também contribuiu com o Superchat, com Libras. Libras é bom, que Libras vale bastante. Que outra alternativa, se não a violência, sobrou ao Hamas, considerando que Israel não cumpre nenhuma resolução internacional? Tá, talvez eu não esteja me fazendo pelas perguntas, ou pelo menos por uma delas, dá a impressão que talvez nem todo mundo está me entendendo aqui. Mas, em todo caso, eu não acho que a gente tenha que negar que houve violência dos atos de Hamas, mas isso não quer dizer equivaler. Isso não quer dizer equivaler. O problema, no caso, as regras que se aplicariam a Israel, o problema é que, propriamente, Israel não o considera um Estado, quer dizer, Hamas não é um Estado, é representante de uma região, vamos dizer, de Gaza, de uma porção de um território reivindicado como Estado, Palestina, negado pela comunidade internacional na sua decisão final, embora tenha a maioria dos países reconhecendo a Palestina como Estado, mas na prática a gente sabe de um imenso descaso. Mas, em todo caso, o que eu quero dizer é o seguinte, e aqui eu poderia citar a afronta, a Convenção de Genebra em diversos artigos, protocolo adicional, etc., do que viola os atos do Hamas no sentido da especificidade, mas o direito internacional não explica tudo. Inclusive, as guerras de libertação nacional têm estatuto que poderia e pode se aplicar à Palestina, e aí já entrando na tua pergunta específica, Breno. Nos termos do artigo 1º do protocolo adicional, as guerras de libertação nacional são conflitos armados internacionais, né, e somente certos conflitos obedecem a essa classificação do GLN, Guerras de Libertação Nacional, que são consistentes ao que se chama luta armada contra o domínio colonial. E aqui eu cito Saara Ocidental, Timor, Tibete, são questões que são enquadradas nos estatutos de direito internacional como hipóteses possíveis para serem analisadas como guerra de libertação nacional ou a ocupação estrangeira, no caso Kurdistão e Líbano, ou regimes racistas. E aqui eu posso emendar com a questão do apartheid, se você quiser. Então, assim, é uma luta, não é exigido nenhum nível de intensidade para essa luta de libertação como condição para a aplicação das regras pertinentes. Os únicos requisitos são exigidos são a existência de um movimento de libertação nacional suficientemente organizado, estruturado e representativo do povo, em nome do qual está se conduzindo, né, se conduz uma guerra, e a obrigação de um movimento de libertação nacional subscreve o mecanismo de adesão especial previsto nesse artigo 96, número 3, do protocolo adicional. Então, nós temos essa caracterização de uma
guerra de libertação nacional. Mas aqui a nacionalidade não é bem nacionalidade, porque o Estado de Israel foi criado pela comunidade internacional ao mesmo tempo, então não é um grupo sob julgo, mas sob o julgo de ocupação, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, né? a luta do povo palestino pode ser considerada uma guerra de libertação nacional. Tem gente que explica dessa forma. Eu não sei se essa seria a minha opinião pessoal, aqui a gente está tentando ler os estatutos, mas sem dúvida nenhuma, e principalmente pela questão aqui racista, e por isso tem uma discussão muito racista no sentido de preferir uma raça. Sei que esse é um tema sensível, delicado. Eu brinco que eu tenho um monte de família polonesa que está lá na Shoah. Vamos dizer, as pessoas vão... Choinsky e Kowalewski estão todos nos registros do Holocausto, não são parentes diretos meus, mas poderiam ser, que vieram nas levas da Revolução Industrial aqui para o Brasil, mas é um monte, viu? É sensível de olhar, assim, é meio assustador. Então, eu tenho família de ascendência judaica polonesa, então, primeira coisa é essa. Então, eu vou me sentir livre um pouco para falar de certas coisas, principalmente com essa discussão a respeito de raça pelo direito internacional, tá? Porque a assimilação das guerras de libertação nacional a conflitos internacionais é que o problema no direito internacional, que consiste já tinha fundamento no direito de autodeterminação dos povos colonizados, né, e do ressurgimento do conceito de guerra justa, principalmente ali no pós-guerra, tá? E ferozmente discutido no plano, quando vincula ao direito internacional e o direito internacional humanitário, ao chamado ius ad bellum, que é o direito na guerra, quando ele acontece, e a legitimidade das causas prosseguidas pelos beligerantes, sendo atualmente de interesse prático uma assimilação contida ou mais limitada. É delicado, porque quando mistura uma situação de resistência, como é o caso da Palestina, a uma negação que primeiro de criar sim, da solução dos dois estados, e depois pela forma como se deu o dia seguinte a essa decisão da ONU, que acho que é algo que a gente podia discutir um pouquinho, aí, bom, na prática, uma decisão da comunidade internacional não teve impacto, aliás, nem formal e muito menos material, e aí gera resistência a um processo cumulativo e ininterrupto de ocupação, enfim, e com atos de violência, evidentemente, né? E aí tem a questão do apartheid, que se discute muito hoje nas teorias do Tueios, das abordagens terceiro-mundistas do direito internacional, e também as teorias críticas de raça. Elas não necessariamente concordam entre si, mas a Palestina representaria um sinal de alerta sobre uma espécie de guinada racialista. Então, isso nem sempre é abordado em todas as teorias, mas... Isso reforçaria a tese da guerra justa, da guerra de libertação nacional. Sim, sim. Como então, foi na África do Sul. Então, é preciso ver isso aí, que o parâmetro fundamental nesse cientismo do sionismo seria, ao mesmo tempo, um projeto racializador, ou sei lá, que levaria em consideração esse aspecto, e colonial ao mesmo tempo. Então, teria que inserir, nesse sentido de análise, a leitura da forma de propriedade da nacionalidade judaica aqui, incluindo direito à terra, só para concluir, direito à terra, à cidadania, ao emprego, à vida e habitação, que é algo que, inclusive, no início do século XX, com a compra e venda das terras, a compra e venda não era compra e venda de uma terra, como eu vendo a minha terra para você, você compra de mim. Era uma compra e venda, quer dizer, uma venda, né, por parte do usuário, destinada à fundação de um Estado que não incluía esse mesmo vendedor, digamos assim. Então, gera uma situação de desapropriação contínua e sistemática de palestinos, categorizado de uma forma, assim, dependendo do censo britânico do início do século, árabes, judeus, aquela coisa arbitrária, né, mas também fungivelmente nômades árabes, né? Então, nisso, esse projeto, que é chamado projeto sionista, implica, portanto, uma hierarquia que tem um grau de racismo, né? Racial e existencialmente global, já que Israel recebe, né, na lei do retorno, recebe, mas não acolhe os vizinhos, digamos assim.